Muito bem, 8h35 em Campos. Acho que nós estamos de volta com o Folha no Ar, primeira, ao vivo aqui pela Folha FM, nessas primeiras horas do dia aí, abastecendo toda a região com informação. E acho que a gente vai ter que fazer uma série de programas aí depois com o João Sequeira para a gente entender mais, conhecer um pouco mais sobre essa bacia hidrográfica do Baixo Paraíba, e que é gigantesca, maravilhosa e riquíssima. No oferecimento de Proteus, Unimed, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Meu caro João Gomes Siqueira, diretor do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba, eu te fiz uma pergunta no bloco anterior sobre a importância das chuvas aqui para a região e não para o Paraíba. Como que ela afeta principalmente a nossa baixada por conta do manancial muito alto, né, de água? Para entender as coisas tem que separar, né? Eu separei o Rio Paraíba do Sul em dois: o Paraíba 1, que é regularizado, tem cisternas, que é a porção paulista, e o Paraíba 2, de Santa Cecília até a Tafona, que não existe nada disso e nós vivemos a sabor das cheias e das secas. A mesma coisa na Baixada Campista, né? É uma outra região completamente, vamos dizer assim, a parte, né, dessa questão do Paraíba do Sul. O Paraíba do Sul, ele aduz para as suas margens, contrário de outras regiões que eu conheço, pelo menos, não existe outra região semelhante. Nós temos cotas muito menores na Lagoa Feia e adjacências do que o próprio nível da água no Paraíba do Sul. Isso quer dizer que qualquer abertura de comporta do rio, ele joga água lá dentro da Lagoa Feia, certo? Em todo momento do ano. Isso é maravilhoso. Só precisa recuperar essas estruturas. Mas o Rio Paraíba do Sul faz isso através do lençol freático. A sua pergunta foi muito interessante, Cláudio Nogueira. Você também é aqui de Campos da Baixada, né? Conhece a Baixada aqui. Você por causa disso. Não, mas você, esse dia nós estávamos conversando, conhece lá, passei lá na Baixada, vi não sei quem, tem um amigo não sei aonde, não sei o que e tal. Então, essa questão aí é importante porque a gente vê que o lençol freático, ele é regulado pela Lagoa Feia e pelo Paraíba do Sul, tá? Mais pelo Paraíba do Sul, porque quando o Rio Paraíba do Sul atinge cotas muito baixas, o lençol freático, ele reduz também, tá? Quando você abre a barra lá em Gruçaí, Quipari, o lençol freático ali na lagoa de Itaí, ali em Pipeiras, reduz a nível, a cota da lagoa reduz. Então, esse lençol freático, ele é todo distribuído nessa Baixada Campista que a gente chama. Você cava 2 metros em qualquer lugar da Baixada Campista, né? Você acha água. Então, esse lençol freático é a nossa maior riqueza também, né? Que advém do Paraíba do Sul. Eu falei de chuva, não adianta aqui, claro que vai encher a lagoa, né, por exemplo. Mas o que enche a lagoa não é a chuva aqui, é a chuva no Macabu, lá na Bacia do Prata, na Bacia do Imbé, é lá que enche a lagoa, certo? A chuva daqui enche a lagoazinha lá no quintal da sua casa, enche. Mas a grande profusão de água vem das cabeceiras também aqui, do que são aqui o Macabu, o Prata, os rios do Imbé, etc, certo? O Ururaí recebe água do Imbé, né? O Ururaí é uma ligação entre a Lagoa de Cima e a Feia. Então, toda a água do Imbé sai pelo Ururaí, né? Mas a água vem lá dos rios do Imbé. Tem uma pergunta aqui, estava no tema, pré-pautado pelo tema do bloco anterior. Você roçou aí na resposta a Rafael no bloco anterior, roçou agora na pergunta do Cláudio Nogueira sobre a Baixada, do Renato Carvalho de Oliveira. E aqui, infelizmente, termina o tema Rio para abordar os outros temas desse bloco. Renato Carvalho de Oliveira, o senhor sabe se existe alguma chance desses canais que ligam o Paraíba até o canal das... rios que ligam o Paraíba até o canal das Flechas, passando pela Baixada, Goitacazes, Tocos, etc., encherem muito, acabarem transbordando também? Isso aí o que causa enchimento na Baixada Campista? O transbordamento da Lagoa Feia, principalmente. Existe chuvas aqui, enche as baixadas? Sim. As partes mais baixas, as partes alagadiças, aumentam a cota com as chuvas aqui. Se for chover aqui 200 milímetros, claro que vai haver cheia. Mas a cheia nossa anual, recorrente, vem das regiões altas, né, do Macabu, do Imbé, como eu falei, e desce pela Lagoa Feia, pelo Ururaí,
e inundam, sim, a Baixada Campista. Mas isso é controlado através das comportas do Flecha e através do controle que nós fazemos através do comitê junto com o INEA, dessa abertura e fechamento das comportas para que não haja inundação e não haja também dessecamento da lagoa, né? Esses canais, nós temos aqui, Luiz, uma aorta e uma artéria pulmonar. A grande aorta da Baixada Campista é o canal São Bento. Por quê? Porque ele aduz água durante todo o ano, com cotas baixas, para pipeiras, a própria região de São Bento, Santa Amaro, saindo lá no Baixo Cachecha, no canal das Flechas, lá em Barra do Furado. E a artéria pulmonar é o Coqueiros. Era o Campo Macaé, mas o Campo Macaé está obsoleto. Então é o Coqueiros hoje. Só que o Coqueiros tem um grande problema. Aliás, nós temos duas artérias pulmonares, né? A circulação pulmonar se divide em duas, né? A segunda delas é o Vigário, que eu vou falar depois. A artéria pulmonar é o Coqueiros. Hoje é o principal canal, porque ele passa por uma região mais populosa e ele tem a grande função de drenar o esgoto urbano da cidade de Campos, que não é pequeno. Não estou falando de esgoto que é tratado, não é tratado, não é essa a crítica. A crítica é a falta de água no canal para diluir esse esgoto e levá-lo para o mar, que é a função dele. Proibiram a jogar o esgoto tratado também no Rio Paraíba do Sul. E estão jogando nas lagoas, no canal Coqueiros. Isso, a meu ver, deveria jogar no Rio Paraíba do Sul, sim. Todas as cidades fazem isso, e não vão fazer diferente. E o prejuízo, a meu ver, também é muito maior jogar esse esgoto tratado nos canais do que jogar no próprio Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul tem muito mais capacidade de diluição do que o próprio canal, que não tem fluxo nenhum de água. E nós estamos com esse grande projeto de recuperar esses 3 canais. O Coqueiros, o Cambaíba e o Vigário. Tá? Cacumanga também, Tereré e o São Bento, mas são outras ações. A ação de revitalização de vazão é o Coqueiros, Cambaíba e o Cacumanga e o Vigário. O Vigário é a segunda artéria pulmonar, porque ele foi construído, como eu falei, para drenar a cheia em Campos e levar mais uma foz do Paraíba do Sul feita em Guaxindiba, através do Antônio Rezende, e ele levaria água doce, já que o município de São Francisco da Bapuana não tem água doce para utilizar, levaria água doce a todo o município de São Francisco da Bapuana através da adução de água do Paraíba do Sul, que é a sua função, e que isso acontecia sem os diques, né? A água entrava também, eu falei que a água entrava no Tereré, na margem esquerda, a água entrava aqui na usina São João, no antigo canal do Nogueira, aqui no frente do Balanço Marmucai, entrava ali, ganhava o Campelo, como nós popularmente falamos, né? A água ganhava o Campelo, pegava o brejo do Mundelzinho, chegava lá no divisor de águas, que foi cortado pelo Antônio Rezende lá em Santa Clara, e esbarrava no divisor de água, voltava pelo canal de Guaxindiba para próximo a São João da Barra, para o Rio Paraíba do Sul. Esse fluxo de água era feito, foi interrompido pela construção dos diques, mas ele existe hoje através do canal Vigário e o Antônio Rezende, controlado por comportas. Precisamos revitalizar todas essas artérias, tanto a aorta quanto as duas pulmonares. E, Luiz? São quase 1.500 quilômetros de canais, uma obra fantástica que nós temos aqui, isso dá um programa. Então, João, vamos aproveitar a sua presença e aí, apesar da gente virar a chave agora do assunto, mas uma coisa está completamente ligada à outra, que aliás, o senhor começou falando isso no programa, desde o início, políticas públicas. Eu gostaria de ouvir do senhor, estamos a menos de 10 meses das eleições para governador do estado e para presidente da República. Há uma polarização no que diz respeito à eleição para presidente da República, Lula com a pontuação grande nessas pesquisas, aparecendo segundo Bolsonaro. Uma projeção do senhor nesse cenário nacional e aqui no estado do Rio de Janeiro, a presença do Cláudio Castro como governador e também, né, quem aparece muito bem aí, aparece e está fazendo o trabalho dele, inclusive nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo aqui neste programa, né? E eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, falasse sobre essas projeções do senhor.
Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo, obrigado. E eu confundo aqui, eu fico agarrado com o Molon aqui. Molon não é candidato a governador. Obrigado, Aloysio. Agarrado com o Molon até o cara boa pinta. Boa pinta, mas a mente que fica, HD agarrada, Luiz, aquela coisa, né? Deus me livre, pai. Esse o Molon vai querer, mas vamos lá. Não, mas eu não estou brincando, não. Mas vamos lá, o Freixo que aparece bem. A Luiz até que comenta, o Freixo tem né, o crescimento dele, aquela coisa toda, mas tem o teto baixo. Como é que o senhor avalia, né, essa questão do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil nessa projeção às urnas de 2022? Então, eu gostaria de fazer um destaque, Aloysio e Cláudio, de que o comitê ele é apartidário, né? Mas o comitê ele é ligado embrionariamente e intrinsecamente, embora tenha a sua autonomia completa, ele não é um órgão de governo, ele é um órgão criado por uma lei federal para ter atuação independente. E com isso, nós podemos falar sim de políticas públicas, tá? Então, eu disse que o governador do estado do Rio de Janeiro, historicamente, é um subprefeito da metrópole do Rio de Janeiro e reafirmo. Na minha percepção pessoal e também da nossa visão, assim, nós tivemos um diretor muito atuante aqui, foi o Luiz Mário Concebida, não é? Que foi diretor comigo vários anos do comitê, quando eu era presidente, e a gente conversava muito sobre isso. Não é? Historicamente também, na época de 2007, Garotinho, por coincidência, era prefeito de Campos e hoje Vladimir está sofrendo a segunda enchente, né? Depois de 2007, acho que a maior é a de hoje. Então, você vê como a história se repete e explica as coisas, né? Então, essas políticas públicas, elas precisam ser reativadas. Você vê, Luiz e Cláudio, o sistema modal do Rio de Janeiro é um absurdo. Nós somos baseados no escoamento de produção, de comércio, indústria, etc. Até por isso que as indústrias não vêm para cá, a meu ver. O sistema modal é BR-101 e 393, que é dividido com Minas. Não existe um sistema 040 transversal. Não existe um sistema modal para escoamento da produção de Petrópolis, Friburgo, Pádua, Itaperuna, cidades grandes do interior do estado que estão completamente à mercê da sua própria população, das prefeituras. O governo do estado não tem uma política pública atuante nessas regiões. O Noroeste Fluminense é o menor IDH do Brasil, um dos menores. São Francisco também. Então, carece de políticas públicas. Eu falei, Paraná tem 39 aeroportos. Campos Rio de Janeiro tem 2, Galeão e Santos Dumont. Estou falando 2 importantes, né? Tem outros menores aí, com uma vez por semana, etc. Então, o desenvolvimento do estado de São Paulo ele pode crescer para onde quiser. O eixo Rio-São Paulo acabou. O desenvolvimento agora é para o interior. E o estado do Rio não pensou nisso lá atrás em outros governos. Então, isso é muito... Investiu em metrô, em Rio Maravilha, Porto Maravilha, não sei o quê. Nada contra, mas precisa haver distribuição justa dos recursos públicos. Parece que esse governador agora deu um passo nesse sentido, criando um fundo do Noroeste que inaugurou em Itaperuna. Vamos ver se isso funciona. E o governo federal precisa atuar junto com os governos estaduais. Parece que os governos do Rio de Janeiro são sempre em oposição nas últimas décadas. Isso vem, pelo que eu sinto, vem atrapalhando a política pública federal de instalar aqui, né, instalar políticas públicas aqui. Então, nós precisamos quebrar essa corrente de desprezo do interior do estado do Rio de Janeiro, é desprezo mesmo. Eu falo isso em qualquer fórum de discussão. Já falei isso várias vezes no Conselho Estadual do Rio de Janeiro. É desprezo pela política pública voltada para o interior. Nós precisamos... Você vai para Friburgo daqui, a estrada é péssima. A gente podia ir toda semana em Friburgo para estar um dia lá na Cruzinha da Serra, lá ninguém vai. De Campos, Itaperuna, mas depois a estrada é péssima. Entendeu? A cidade de Itaperuna, Pádua, Miracema, poderia ser núcleos urbanos pujantes como Petrópolis, Teresópolis, próprio Petrópolis e Teresópolis, né? Poderiam ser cidades que todo mundo que trabalha no Rio de Janeiro é igual ficar namorando na Barra da Tijuca, morar em Petrópolis. Poderia dormir em Petrópolis e trabalhar no Rio de Janeiro, se tivesse uma estrada decente ali para você subir a serra. Então, o sistema modal do estado do Rio de Janeiro é péssimo, não tem logística alguma. E eu retrato isso para outras políticas. O que a gente vê como solução? Só crítico? Não. Os municípios ficam pensando assim, não, eu vou fazer uma obra aqui, mas é disso do meu município. Depois, essa estrada aqui é do outro município.
Certo, isso não é errado, mas precisa haver uma política concentrada, integrada dos municípios do Norte e Noroeste Fluminense, em especial, para levar ao governador do estado um bloco de ações públicas que não seja só voltado àquele governo de 4 anos, mas um programa de governo de longo termo. Isso não dá voto? Não dá voto, mas é necessário ser feito. Juntar todos os políticos, todos os prefeitos e irem ao governador do estado. Não, eu sou amigo de Vladimir, amigo do governador do estado lá, eu vou puxar uma obra para Campos. Não é assim que funciona. Funciona todos os prefeitos irem ao governador e puxarem, a LERJ tem que estar nesse pacote, puxarem obras para o Norte e Noroeste Fluminense. Aí sim o governo do estado vai ser pujante aqui. E não ficar discutindo políticas partidárias o governo, os 4 anos de governo. Essa é a minha visão, desculpe se desagradei alguém, mas é a minha visão pessoal, né? E também não poderia ser diferente, falar em nome do comitê, nós estamos falando aqui de políticas públicas. E nós, comitês, queremos fazer muita parceria com o INEA, você falou aí, e esbarramos nessa falta de esforço do governo, então não desse, de todos os governos, né? Eu estou desde 2010 na diretoria do comitê, não conseguimos ainda emplacar uma política pública de canais aqui em Campos, no INEA, no Secretaria de Estado do Ambiente, do Secretaria de Estado e Ambiente, porque não existe disponibilidade, vontade política de fazer isso. João, você me permite, João 8h51, a gente está chegando, já passamos do horário de fechar o programa. Acho que a pergunta do Cláudio, como a gente tem feito aqui vários entrevistados, não é nem. A gente falou Carlos Alexandre aqui ontem, a gente não convidou você, Carlos Alexandre, como presidente da OAB, porque tratamos de assuntos políticos, onde, logicamente, a pessoa não fala pela instituição, fala por si como cidadão. A pergunta do Nogueira, quero crer, tenha sido a sua opinião como cidadão para a eleição presidente e eleição governador. Então, eu refaço a pergunta e peço que você responda simplesmente como cidadão, não falando pelo comitê, por óbvio. Sim. E a segunda, para fechar, a gente tem que fechar, que nota de 0 a 10 você tem vida acadêmica intensa, na UENF, né? Está acostumado com essa coisa de avaliação, de nota. Que nota de 0 a 10 você dá ao primeiro ano do governo Vladimir e por quê? A questão do governo federal, eu vejo que nós precisamos, como cidadão falando, de uma terceira via que ainda não apareceu, a meu ver. Tá? É só isso que eu gostaria de falar. O governo Vladimir, ele teve uma ação... Não, João, e estadual? Projeção para eleição governador, qual é a sua? Então, e também uma questão pessoal, eu acho que esse Cláudio Castro está numa linha muito melhor do que o seu antecessor. Então, a gente espera que, se ele cumprir as promessas, né, de desenvolvimento do interior, ele ganharia meu voto, tá? Independente da pessoa e de outros concorrentes. Eu acho que eu acho um absurdo nós de Campos votarmos um deputado do Rio de Janeiro. Esse é um absurdo que é cultural aqui em Campos. O cara é bonito, o cara é lá de coisa, o cara fez isso em Niterói, fez isso na Baixada Fluminense. Não importa, nós temos que votar em deputados da nossa região, Norte, Noroeste, Macaé, etc. Enfim. E Vladimir, ele teve uma tacada de mestre quando ele, né, colocou o seu vice, o Frederico Paes. É uma pessoa não só por ser ligada ao agronegócio, não é isso, mas é uma pessoa de uma capacidade executiva extremada. Então, a família Garotinho, historicamente, ele tem um viés político fortíssimo. E deve ter, né? E nós devemos aproveitar isso. A Clarissa, hoje, devemos aproveitar isso. Não foi bem aproveitado no governo Rosinha, se eu pudesse fazer essa crítica como cidadão, né, como governador do Estado. Devemos aproveitar esse momento político, não é? A Clarissa, o Vladimir, para que nós vençamos essas barreiras políticas públicas que eu citei atrás. Eu estou acreditando, sim, nesse governo, daria nota 6 ou 7, e principalmente pela equipe que ele tem hoje. A equipe de governo hoje é fortíssima. Se Vladimir quer fazer a política pública dele, né, para alçar voos mais altos, palmas para ele, e acho que ele está corretíssimo. Mas não pode perder de vista essa equipe pujante e de grande capacidade executiva, que é principalmente o vice-prefeito Frederico Paes. Mas você falou nota 6 ou 7, só para terminar, nota 6 ou 7?
Eu vou dar 7 para o Frederico, né, ganhar mais um ponto, eu vou dar 7. Perfeito, João. Bom, agradecer aqui, o senhor é pouco, mas ficamos com, né, a nossa protocolar gratidão e, claro, evidentemente que sempre que puder o senhor estar conosco aqui vai ser muito importante. Vamos torcer aí para que esse INEA passe a funcionar de vez conforme a gente precisa e sonha, e sempre sonhou e sempre demandou isso, né? Uma questão muito importante são esses canais que não só de drenagem, mas de vida para a nossa Baixada, e também para a margem esquerda, como o senhor falou, até para São Francisco, né, do Itabapoana. Mais uma vez aqui o nosso agradecimento, muito obrigado, bom dia, né? Foi um prazer imenso recebê-lo aqui mais uma vez, João. Cláudio Aloysio. Ô, Cláudio, eu sou seu fã, já falei isso pessoalmente. Muito obrigado. Você é um grande articulador. Aloysio também, né, assim como Vladimir tem uma tacada de mestre, colocar você todas as manhãs aqui, e o outro companheiro seu, mas você a fala sua é leve, fácil aceitabilidade. O Aloysio faz o papel dele perfeito, né? Ele é o dono do saber e é reconhecido por mim sobre isso, e ele faz o papel com excelência de trazer aqui a cultura que ele tem, a experiência de jornalismo que ele tem no Rio de Janeiro, e muito mais do que isso, ao grande paradigma da comunicação em campos, que foi a implementação da Folha da Manhã, que eu parabenizo, né, pelos 43 anos, e os pais deles fizeram isso, e eu fui não só leitor, mas jovem ainda, vi essa mudança aqui, né? Eu sinto pena do Monitor Campista ter acabado, né, porque era o nosso patrimônio jornalístico, uma coisa não impede a outra, pelo contrário, né? Eu acho que a Luísa concorda com isso, mas parabenizar os dois e agradecer muito a oportunidade. Eu tive aqui hoje, Luísa e Cláudio, uma destilação de emoções, não só de conhecimento. E gostaria de destacar que o conhecimento que eu tenho, não digo que é pouco ou muito, mas foi todo adquirido nessa luta desde 2009, junto ao CEIVAP e ao próprio Comitê de Bacia, do qual eu agradeço aos parceiros, né? Um deles, já falei, o Luiz Mário Concebido, os Carlos Ronald, o Zenilson Coutinho, e vários outros que me ajudaram aqui nessa jornada a construir o que nós construímos hoje. E para terminar, Luiz e Cláudio, eu vou dar a vocês o Atlas do Paraíba do Sul, né, construído por nós, diretores aqui do Baixo Paraíba do Sul, autografado, você já deve ter algum exemplar, mas autografado talvez não tenha. Faço questão de dar a vocês aí, é uma grande obra aqui do Comitê de Bacia. Não podia deixar de fazer um lobby aqui hoje, né? Não tenha dúvida, eu quero o meu autografado. Eu tenho um aqui, ó, tô com ele aqui para não perder o fio da meada aqui, ó. Mas o meu não tem autógrafo, tá em branco. Eu quero um autógrafo seu e depois um chamegão aqui do Edmundo, seu filho também, que é outra fera que eu gosto muito também. Menino muito estudioso, tem feito aí grandes artigos, né, pro jornal Folha, aqui pro Grupo Folha. É também articulador aqui da gente, né? Garoto bom. Mas não tá tão garoto assim não, senão fica pensando que eu tô velho. Luiz, vamos lá. Um bela entrevista, acho que é o tema do momento, né? E com essa a gente, como eu falei no início, né? Dependendo da sorte para saber se a água vai esbordar por cima do dique ou não. Já está esbordando por baixo, né? Tanto ali no dique ali da Parque Prazeres quanto o Boeiros. Continua subindo, subiu da hora que a gente começou esse programa para a hora que a gente terminou. Ele subiu, agora está estabilizado, vamos contar com a sorte. O João colocou aí, eu acho que muito didaticamente, com muito conhecimento de causa, profundo, mas também colocou de maneira didática para o ouvinte, o telespectador, a proposta de solução para esse problema, como ocorre em São Paulo, e baseado em fato empírico, né? É baseada só em teoria, como ocorre em São Paulo. Há outras propostas também, debatemos aqui, de Sofiati e tal, da questão das lagoas, também telespectadores colocaram. E só para, agradecendo as palavras do João, só para destacar que saber não tem dono. Quem pretende dono de saber não sabe nada. Mas e eu não tenho essa pretensão não, mas eu acho que aquela
batido, né? Muito batido do Sócrates, né? Que é o pai do pensamento ocidental. Eu só sei que nada sei. Acho que todo mundo aprendeu aqui bastante hoje com o João. Agradeço pela entrevista. Não tenha dúvida. E João está sempre aí, né, buscando novos conhecimentos e o que é melhor passando para a gente. João, e um abraço também ao Edmundo, que está aí nos ouvindo aí. Hoje um dos nossos colaboradores do Folha 1, hoje um dos mais brilhantes blogueiros de Campos, né? Mescla bem essa coisa de jornalismo de fundo, que às vezes é difícil, né? Sobretudo num tempo de imediatismo das redes sociais. Você fazer matérias mais de fundo, matérias mais base, né? Que são tão importantes. Parabéns pelo filho também, João. Cláudio e Luiz, só 2, 3 segundos de uma última palavra. Eu gostaria de agradecer algumas pessoas também, Luiz. O conhecimento, ele não tem dono, e mais do que isso, você sabe melhor do que eu, é o dono do conhecimento da comunicação, de que o conhecimento não vale nada se ele ficar na estante sem ser repassado, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é transferindo para as pessoas o conhecimento que a gente adquire. E eu gostaria de agradecer os grandes parceiros, as diretorias do comitê que construíram conosco, principalmente esse Atlas aí, que é a quantidade de informações que foram construídas por nós, a diretoria do comitê, e sem eles, sem esse apoio de sempre, né, eu não estaria aqui, muito menos com conhecimento, né, falando as coisas que eu trouxe aqui, as experiências vividas. Gostaria muito de agradecer os parceiros e refletindo também não só o Edmundo, mas a Rafaela, a própria Graziela, o trabalho maravilhoso que ela faz, que eu sou apaixonado pela história, e ao Frederico Paes, porque ontem ele deu uma demonstração de agilidade e coragem. E em poucos segundos ele assinou a carta que nós, comitês, fizemos, apoiando através da prefeitura, né? O Vladimir que assinou, é claro, mas teve o trabalho dele. Então, eu gostaria de agradecer as pessoas que me ajudaram a caminhar até aqui, ok, Luiz e Cláudio? Eu queria, se posso fazer só um registro, Nogueira? Por favor. Se o João me permite, posso fazer? Por favor. O João aí, para dar a nota, ele ficou em dúvida de 6 e 7, e por conta do trabalho de Frederico, ele chegou a 7. Nota que eu me refiro ao primeiro ano do governo Vladimir Garotinho. Vou dar aqui um testemunho. Não tem nem autorização, talvez até esteja rompendo um pouco da ética de jornalista para dar esse testemunho, mas vou fazer porque acho que merece. Eu peguei ontem, troquei muita informação com o João, muita informação com o Sofiati, muita informação com o Luiz Costa, secretário de comunicação, superintendente de comunicação, com a equipe da Folha na Rua, orientei a equipe, vai para lá, vai para cá, até não dando aqui, até não dando lá. Enfim, ontem foi um dia, o ponto final meu estava pronto desde de tarde, assim, que era o programa de ontem. Logicamente que eu mudei todo, né, para abrir espaço para o maior problema, que são as chuvas, né, o fato, sem sombra de dúvida. E falei muito com o Frederico Paes, que ontem revelou primeiramente a mim, depois botou nas redes sociais de maneira pública, com a sua segunda infecção de Covid. Tá sem febre e tal, mas tá com Covid, né, vacinado, como, né, essa Omicron se espalha muito rápido, mas ela realmente atinge de maneira bem mais leve, sobretudo quem se vacinou, quem tem responsabilidade se vacinou. E aí, cara, a última vez que eu falei com o Frederico, e eu conversando com ele, orientando a equipe, falando com gente, o próprio João também foi para a rua para vislumbrar os próprios olhos, me mandou imagens coletadas. Aí o Frederico falou comigo, acho que a última hora, estava fechando o jornal, eram umas 10 e tantas. Ele não aguentou, pegou o carro, para não expor ninguém, foi sozinho, sem descer do carro, né? E começou a rodar as ruas alagadas. Olha, eu faço testemunho independente de ser contra, a favor, independente de política, tá? Quem me conhece sabe que não é minha praia, nunca foi, né? Política partidária, pelo menos. Agora, é um exemplo de entrega de um servidor, né? Alguém investido em mandato público. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Não é a única coisa, mas é meio caminho andado. Não pode dar errado. Não tem como dar errado.
Eu conheço o Frederico também desde início dos anos 2000 e uma vez eu brinquei com ele, falei, rapaz, você tem que ser político, porque a parte boa tem que entrar nessa coisa, né? Não vamos ficar só... Ele falou, não, tem muito projeto para fazer aí, né? Tava começando a Coagro ainda, tava no comecinho mesmo, coisa de meses. E aí eu falei, rapaz, se você conseguir... Agora, quando ele se elegeu... E concordo com o João sobre a questão da tacada de mestre. Chamou o cara certo para o lugar certo. Ele atua na saúde muito bem, um destaque muito forte para a saúde. A agropecuária, né, também não é pouco, é muito grande o destaque para ele. E eu falei para ele, se você conseguir, depois que ele venceu aí, falei, se você conseguir colocar em prática os seus conhecimentos administrativos, você vai ser com certeza um bem muito grande para Campos. Com certeza. Bom. E só registrar também, só desculpa terminar, que o prefeito Vladimir ontem foi difícil achar ele, porque eu orientando equipe de rua, né? Ele foi ver as obras de reforço no DIC, no Parque Prazeres. Dali ele foi para o Colégio 29 de Maio visitar as famílias desabrigadas, dali do Cunha da Coroa, e depois foi a Ponte Marcelo Martins. Eu acho que fica o exemplo aí, isso concordando ou não estou fazendo defesa política nenhuma aqui, mas o governante tem esse papel de se mostrar à população em tempos de necessidade, em tempos de ter gente desabrigada. E que fica o exemplo aí num país onde o presidente da República não se digna a ir à Bahia, nem tampouco a Minas Gerais, que tiveram, além de famílias desabrigadas, teve várias pessoas mortas. Então fica o exemplo aí de de uma coisa, atitude digna de um governante e de uma que eu considero indigna. Independente de ideologia política, tá? De esquerda, de direita e de centro. Mas é isso. Perfeito. Bom, 9h07, olha lá, Edmundo aproveitou, tá vendo? É aquilo, você dá mole, os caras já abusam também. Abração a vocês. Agradeço a Luiz e obrigado pelo garoto, Cláudio. Tô falando? Dá mole é isso. Um abraço aí, João. Muito obrigado aí. Acho que uma das participações aí, sem números aqui, de ouvintes participando, interagindo, comentando, né? O que quer dizer que o entrevistado é da mais alta qualidade. Obrigado a todos que participaram, que ouviram, que acompanharam aqui o Folha no Ar, que volta amanhã às 7 da manhã. E amanhã, um assunto não menos importante, vamos conversar com o doutor Rodrigo Carneiro, ele é infectologista também, isso porque já conversamos agora recentemente com o doutor Nélio Artiles, e foco amanhã na vacinação H3N2, a Covid-19 e criança. Campos já decretou aí, o prefeito já decretou que as escolas vão pedir o passaporte a partir de 5 anos. E tá certo. Concordamos e é necessário que se faça isso. Então, Luiz, obrigado, bom dia. Só posso fazer uma última observação em relação à entrevista do Rodrigo amanhã? Por favor. O SUS ainda não está vacinando para H3N2. Ela está disponível em clínicas particulares. Que é a nova versão do vírus influenza, né? A vacinação para influenza ainda é do H1N1, né? Ainda não tem para H3N2, deve chegar, mas não está disponível ainda. Mas se tiver... Desculpa, perdão. O que torna a pandemia ainda mais grave. Quer dizer, é uma epidemia com uma pandemia, né? É uma epidemia do influenza, do H1N2 original com H3N2, com a nova variante do Covid, Ômicron, conhecida uma pandemia. E agora, em especial aqui nas nossas regiões, uma pandemia com uma epidemia e também com a enchente, o que é mais complicador ainda. Que Deus tenha piedade de nós. Vamos à luta, você fique aí ligado, tanto aqui na Folha FM, quanto no portal folha1.com.br. Hoje tem Jornal Folha da Manhã nas bancas e nas casas dos assinantes. A gente
volta amanhã, a partir das 7 da manhã, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Só mais um detalhe, são 9h10, mas esse aqui vale e muito. 6.500 pessoas já foram atingidas, né, por essas cheias aqui nas regiões norte e noroeste do estado do Rio. A CDL Campos montou ali uma base para receber todo tipo de doação. A CDL é uma entidade apartidária, né, não tem nenhuma política partidária na CDL. E se você puder ajudar, principalmente com água mineral, produtos de limpeza, de higiene pessoal, algumas roupas, o que você puder, alimento também, claro, evidente, se puder, não há problema algum, pode deixar na CDL, inclusive em qualquer quantidade. Aliás, aqui na 7 de setembro, 274. É a sede da CDL. 9h11 em Campos.